Oi, estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir agora, pessoal? Beleza. Tirei o fone aqui. Estão me ouvindo? Beleza? Valeu, obrigado aí, hein? Sibeli, Solange, Patrícia. O áudio tá bom, pessoal? Deixa eu ver se a Glenda já tá por aqui. Só esperar a Glenda entrar para eu poder enviar o convite para ela. Ela já está entrando, com certeza. Prazer receber vocês, pessoal. Eu pensei em fazer essa série de lives para a gente poder conversar sobre isso, né? Infelizmente, principalmente aqui em Itapecerica, é um tema que assusta, né? Não só em Itapecerica, mas na região, assusta um pouco, causa um certo, até um certo pânico mesmo entre a nossa população. De fato, né, nós temos uma média, um número, né, um pouco acima da média nacional no nosso município. Em alguns anos isso ficou até um pouco mais evidenciado. E uma das principais questões é a gente poder conversar sobre isso, né? Então, o pessoal está aí entrando, Marcos, Valdenice, Bruno, Flávia, Adilson. Já estamos aqui com 20 pessoas. E a gente conversar, pessoal, sobre esta questão, né, é fundamental. Deixa eu ver aqui. Deixa eu enviar para a Glenda. Enviei aqui chamando ela para ela poder entrar e a gente poder começar. Então, pessoal, é um assunto importantíssimo. Boa noite, Maria, José Leonardo. É um assunto importante da gente poder conversar, porque senão, se nós não conversarmos, se a gente não falar sobre isso, o assunto ele continua, né? Nós não podemos mais ficar jogando para debaixo do tapete, né? É uma questão que é humana, ela envolve todas as nossas famílias, né? E apenas conversando sobre, apenas nos conscientizando, pensando, né, o nosso modo de vida, a nossa sociedade como um todo, nós vamos poder enfrentar. Né? Nós precisamos enfrentar isso e todos juntos. Né? Não é uma causa de um ou de outro, é uma causa de todos, né? Uma causa de todos nós. Deixa eu ver se a Glenda já está por aqui. Ela ainda não chegou. Glenda. Oi, Marcela. Lídia. Adriele está me acompanhando por aqui, por lá. Entrou a Glenda. Deixa eu enviar o convite para ela. Puxar ela para dentro aqui. Vamos lá. A Glenda está entrando. Oi, Glenda. Olá, Boa noite. boa noite, Wilson. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Prazer muito grande, Glenda, poder estar conversando com você, poder contar com você nessa proposta. Né? Quando eu pensei
a primeira vez que eu pensei sobre foi numa conversa nossa lá no Café Colonial, né? Eu Deve estar lembro um, disso. 2 anos atrás. A gente havia pensado já um projeto, né? Algo nesse sentido, em uma conversa que a gente teve. E aí agora, com a pandemia, um momento em que as coisas estão tão difíceis, né? Principalmente psicologicamente dizendo, né? Uma pressão psicológica muito Com certeza. grande, achei extremamente pertinente. A primeira pessoa que pensei foi você. A Sânia ainda está dizendo ali para nós, tema muito importante para a nossa sociedade que anda tão vulnerável, né? Nós estamos muito vulnerável. E aí, pessoal, eu já quero começar, né? Para quem entrou aí pelo Instagram da Glenda, talvez, para me apresentar. Né? Eu sou o Wilson, sou professor de filosofia, de sociologia, de geografia, de história. Atuo em várias causas e frentes, e agora pensei, estou propondo essa série de lives, serão 3 lives, a Glenda vai inaugurar, né? Nós estamos abrindo com chave de ouro com a Glenda, e, a proposta é conversar sobre diversos temas. E aí, Glenda, eu queria que, em primeiro lugar, você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho sobre a sua atuação profissional, sobre a sua experiência, sobre você, para as pessoas te conhecerem melhor. Uhum. Primeiro, eu queria dizer que também lembro dessa conversa que a gente teve lá no café, né, falando quanto que seria bacana, às vezes, a gente fazer rodas de conversas com jovens, adolescentes, que são tantas falas que são engolidas e não são ditas, e que isso traz, né, esse mal-estar que tem todo mundo vivido, como você falou, né, principalmente agora na pandemia. Tem feito todo mundo refletir muito. Mas é, eu também sou uma admiradora sua por você ser tão apaixonado pelo conhecimento, por tantas coisas, como professor, que sei que os alunos estão todos também são seus fãs. Eu acho muito bacana, gente jovem, dar voz, ter uma voz e dar voz para os outros jovens, né? O que você faz, o seu trabalho é muito bacana, de muita relevância. E agora me apresentando, né? Sou Glenda, psicanalista aqui em Tapicirica e em Divinópolis. E lá em Divinópolis também eu dou aula na Escola de Psicanálise de Minas Gerais, que é onde eu me formei. Eu me apaixonei pela psicanálise na minha vida. Achei que quando eu não sabia direito, como a maioria das pessoas nem sabem qual a diferença de psicólogo, psicanalista, né? Os dois cuidam, tratam, ouvem, dão uma escuta para a dor do outro, dão uma escuta, um acolhimento para o sofrimento psíquico, né, da pessoa. E a diferença, né, maior, talvez, né, se a gente para falar, entrar para esse meandro, seria algo muito profundo, mas falando assim de forma muito simples, o que me fisgou na psicanálise porque é o querer entender o que está por trás, é o inconsciente, é isso que fica meio escondido, que a gente não sabe direito. Porque o que se apresenta, e hoje todo mundo quer se apresentar muito bem, né? Inclusive, isso mais ou menos é o tema que a gente está falando, vai falar hoje, do que esperam da gente, de esperar uma performance, uma beleza, um padrão muito bacana. E o inconsciente é o que está escondido, é o que está lá no fundinho, onde que nem a própria pessoa sabe o que está. Então, isso é algo na psicanálise que me atrai muito, assim como a singularidade. Porque já na psicanálise a gente acredita que ninguém é igual a ninguém, né? Ninguém é melhor, ninguém é pior. Somos todos diferentes. E que bom, né? Graças a Deus que somos diferentes, porque se fôssemos iguais, seríamos feitos em massa, máquinas, não seríamos humanos. Isso é a nossa maior beleza. Então, eu percebo que isso tem se perdido muito pelas pessoas, de ver a sua própria beleza da sua singularidade.
excelente. Inclusive, Glenda, quando, né, eu anunciei primeiro, antes de falar os nomes, porque eu estava terminando de fechar com as pessoas, o seu nome foi um nome que algumas pessoas, chama a Glenda, chama a Glenda. Falei, olha, né, já está convidada. E a recepção foi muito positiva. Mas olha, Glenda, iniciando a nossa conversa, você já fez uma boa introdução, né, sobre a questão, e o nosso tema geral é o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e aí nós destrinchamos isso em alguns subtemas, né? A Glenda E, propôs para a gente conversar sobre isso, o que esperam de nós e o que nós somos. E aí, Glenda, minha primeira questão para você é qual é o impacto, né, das pressões sociais. Nós vivemos um contexto em que há muita pressão sobre as pessoas para que elas sejam isso, para que elas sejam aquilo, para que elas tenham um determinado tipo de comportamento. Né? Nós assistimos, por exemplo, aquele episódio da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio e algumas pessoas pressionando que a menina tivesse um tipo de comportamento que era um risco de vida para ela, né? exatamente. Há uma pressão muito forte, até recebi perguntas nesse sentido, né, de quais seriam os impactos, né, para você falar um pouco sobre os impactos dessa pressão de uma sociedade que exige de nós muita aparência, inclusive que exige que a gente seja feliz o tempo todo, né, e que às vezes a gente se choca, poxa, mas eu não sou feliz assim o tempo todo. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa pressão e de como que isso pode levar a um quadro depressivo e até mesmo a tentativas de suicídio, a problemas relacionados ao suicídio. Sim, vamos lá. Na verdade, né, Wilson, como você falou, o tema suicídio, ele é uma abordagem assim gigantesca. Dá para a gente falar sobre infinitas possibilidades a que leva alguém a pensar no suicídio. Mas como a gente conversou, né, de tentar fazer um recorte, mais ou menos, nisso aí que você acabou de dizer, né, o que a gente colocou até como tema, o que esperam que eu seja e o que eu sou. Tá, então, né, respondendo a sua pergunta dentro do nosso tema, vamos começar a alinhar alguma coisa por aí. Na verdade, o que esperam que eu seja? Esperam que eu seja, aí tá muito. E a sociedade tem um sintoma que é muito do agora, contemporâneo mesmo, que está associado a esse lugar que nós estamos, que é o virtual, as redes sociais, que é maravilhoso. Por exemplo, a gente poder estar tendo essa conversa aqui agora, com as pessoas nos ouvindo. A gente tem acesso a palestras, a estudos, a coisas que são antes impensadas, né? E que traz algo de muito bom e valioso. Mas, ao mesmo tempo, ela no fisga, eu tenho percebido isso todo dia na clínica. Quantas pessoas se sentem mal quando fica ali passando o dedo nas telas, vendo os stories dos outros, e aí começa a se comparar. E eu não. Aí o que esperam que eu seja? Esperam que eu seja o tempo inteiro lindo, inteligente, performático, tenho um físico no padrão X, Y, Z. Para os homens é um, para as mulheres é outro, né? E tem todo um padrão ali, tudo encaixado. Esperam que eu tenha títulos, que eu seja rico, que eu tenha um carrão, um casão, sei lá o quê. Enfim, aí começa a criar muitas expectativas. E a própria pessoa começa a se cobrar e acreditar que ela precisa mesmo de estar dentro disso. Se eu não for isso, se eu não tenho uma foto ali para postar, eu nem existo. Eu não estou vivendo, eu não estou participando de algo. Né? A vida de todo mundo tá linda, tá todo mundo numa festa, tá todo mundo numa balada, tá todo mundo tomando a cerveja Y, que é a mais bacana hoje de se tomar, né? Ah, não, eu tô na piscina, eu tô no mar, né? Na viagem, eu tô no avião. E o outro, nossa, então eu nem existo, porque eu não tô em nenhum desses lugares. E é uma falácia, porque na verdade, o que eu sou? Eu,
eu, você, todos nós, seres humanos, cheios de faltas, de falhas, de temos tristezas, medos, né? Tudo isso nos compõe. Raiva. E só que a gente começa a distanciar tanto dessa nossa essência, de quem a gente é, inclusive do que é para mim o meu desejo. Às vezes o meu desejo nem é tomar aquela cerveja, eu nem gosto de cerveja, por exemplo. Mas se eu começar a ficar vendo que está todo mundo tomando aquela cerveja X e eu não estou, então eu acho que eu estou fora. Aí eu começo a acreditar numa ilusão utópica que existe uma grande felicidade e eu não encontrei. Todo mundo está vivendo essa tal felicidade. Cadê a minha que eu não achei? Sabe? Vejo muito isso, que é como se existisse uma fórmula mágica. Aí tem pessoas que, inclusive, vão buscar nos fármacos, né? E são importantes os fármacos quando são necessários, mas não como pílula da felicidade, porque isso não existe. Não existe. Eu, pessoalmente, nem acredito em felicidade. Ó, vivemos numa felicidade totalmente preenchidos, realizados, completos. Não, isso não é um ser humano. O ser humano tem falhas, tem faltas, principalmente. Sabe, Wilson, eu acredito, principalmente, né, no viés da psicanálise é isso. Somos seres faltantes. E o que nos move? A falta. A falta que faz a gente querer ir atrás para conquistar, para conhecer. E você, que é um apaixonado pelo conhecimento, está sempre buscando, imagino que isso te dê prazer, né? E é isso. É igual uma criança. Quando uma criança está começando a aprender, o que é isso? Por quê? Como? O tempo todo. Isso é o mundo descobrindo, ela descobrindo o mundo e essa delícia. Eu também quero participar, eu quero entender o que é isso. Isso é prazeroso, né? É essa falta. Eu não sei o que é, eu quero aprender. E tem alguém que já sabe tudo? E tem alguém que é totalmente preenchido? Não tem. Mas as pessoas começam a acreditar que os outros estão felizes, os outros são preenchidos e eu não. Então, Excelente, Glenda. eu acho que é por aí, sabe? Meio assim, cadê o meu desejo? Isso de fato é o meu desejo? Ou é o desejo do outro que esperam que eu tenha? Mas o que é para uma delícia, para o outro não é. Só que está todo mundo querendo encaixar nesse quadrado, né? Nesse formatinho aí, que é o formato dessa tal felicidade, que eu não sei onde ela está. Como se existisse. E o que é bom para você, às vezes não é bom para mim. E tudo bem, é assim mesmo que funciona. Só que as pessoas estão numa loucura. E aí eu acho que tem um fator que é muito tóxico, é a comparação, né? Eu comparar o tempo todo. Ah, ele tem mais do que eu. Ela tem menos do que eu tenho, então eu estou melhor. E aí, como se pudesse também medir. A gente não mede nada enquanto ser humano. Medir a tristeza do outro, a alegria do outro. O que é bom para um não é para o outro. De novo, por isso eu sou tão apaixonada pela psicanálise, porque ela preza pela singularidade. E é isso que as pessoas estão se perdendo no caminho, né? Perfeito. Inclusive, com a sua fala, eu retomei um pouco aqui, até tomei nota, estou tomando nota, porque assim, é de uma riqueza muito grande, né? As pessoas estão aqui interagindo e assim, reagindo super bem, né? Porque você tem, já te disse isso, essa sensibilidade, essa capacidade de compreensão muito grande, as pessoas estão manifestando isso aqui. E aí me retomou, Glenda, um pouco sobre a filosofia pessimista do Schopenhauer. O Schopenhauer ele entende que a vida ela é um pêndulo entre o tédio e o sofrimento, né? E aí
entre esse pêndulo que ora bate no tédio, ora bate no sofrimento, existem intervalos, que são intervalos de felicidade, intervalos de prazer, e intervalos em que as coisas são muito boas. Porém, uma hora ou outra o sofrimento vai bater. Né? E aí é difícil, às vezes, a gente lidar com o momento em que o sofrimento bate, porque nos é vendido a ideia de que a felicidade ela é possível o tempo todo, né? De que ela está em algum lugar, né? Ela está naquela cerveja, como você bem disse. E aí, Lenda, as pessoas então elas esperam essa felicidade. E o que fazer, né? Como que o ser humano ele se comporta quando ele percebe essa contradição? Quando ele busca a felicidade e ele descobre o sofrimento, né? O que seria essa felicidade que as pessoas tanto buscam, tanto falam? Ela é possível? O sofrimento, é possível evitá-lo? Porque ainda tem esse detalhe, né? Nós vivemos uma sociedade em que não se pode sofrer. Né? Parece que sofrer virou um crime. Né? Tanto é que eu vejo, principalmente no Facebook, quando alguém coloca lá, estou muito mal por isso ou por aquilo. Né? E aí logo vem uma chuva de comentários, não fique assim, né? Ou não chore. Não, você não precisa chorar. Como se o sofrimento fosse algo que a gente tivesse que expurgar da nossa presença. Eu queria que você falasse também um pouco, né, sobre isso, sobre o papel do sofrimento e como que o sofrimento ele faz parte de quem nós somos e o risco que existe da gente tentar corresponder a essa expectativa das pessoas de que a gente esteja feliz o tempo todo, bem o tempo todo, é, feliz e etc. o tempo todo. Também quando você estava falando aí, me veio muitas coisas para se dizer disso, né? Will, você falou de um aspecto muito essencial, assim, é, de que as pessoas perderam, estão perdendo, né? Estão esquecendo disso. O sofrimento é parte da nossa vida, ele faz parte, né? Tem como todos os outros sentimentos. A alegria também é quando a gente acaba a bateria do celular, você bota lá para carregar, te recarrega. A alegria é tipo essa bateria que a gente, né, tem um momentos. Isso eu acredito nesses momentos de alegria. Mas como você muito bem disse, se alguém diz que está triste, aí vem logo alguém querendo apaziguar. Não, não chora, não fica triste. A vida é assim mesmo. E aí aprofundando até um pouquinho mais, né, que isso me remete muito ao que as pessoas dizem quando encontram alguém, por exemplo, que já está num estado maior de sofrimento, que é patológico, que chega à depressão, por exemplo, e a pessoa fala: Nossa, isso é falta de Deus. Não, vai para academia, faz ginástica, faz malha bastante que você esquece. Você precisa de serotonina, né? Aí o outro vem e fala: Não, isso é falta de trabalho, vai arrumar um trabalho, vai lavar uma mala de roupas. Tem gente que fala assim, né? E não é nada disso. Peraí, primeiro, vamos, né, fracionar, vamos isso. Primeiro, sofrimento faz parte da nossa vida, como você falou muito bem, né, do Schopenhauer, que ele fala ali, entre o sofrimento e o tédio, ali no meio aí tem intervalos. Uma hora tá bem, outra hora não muito, outra hora vem algo que dá uma pilha. Ai, que delícia, eu tô cheia de energia. Hoje estou mais ou menos, estou igual hoje. Eu tava um dia nublado, outro dia tá de sol, outro dia tá chovendo muito. E assim somos nós, a gente, né, tá oscilando, tá vivendo, tá tendo pulsão de nuances, que são aprendizados. Mas aí quando começa isso a ficar essa carga, mas o sofrimento, ele faz parte. E tudo bem ficar triste, e tudo bem. Inclusive, por exemplo, é muito comum a gente ver no luto. As pessoas não tomam remédio, né? Não pode ficar triste tanto tempo. Tem um tempo para ficar triste. Não, para, não tem tempo. Cada um tem o seu tempo, primeiro. Depois de um luto, por exemplo,
As pessoas vivem fases até chegar um momento dela se sentir bem, conseguir, né, digerir aquela perda. E luto não é só de luto de alguém que se foi, uma pessoa querida nossa. A gente tem um luto de um trabalho perdido, a gente tem o luto de um relacionamento terminado, tem vários tipos de luto. Ou seja, tá ali um corte. Aquilo teve uma cisão na minha vida e que me faz sofrer. E isso é legítimo sofrer, pelos lutos, pelas dores, pelas tristezas. E não é malhar é ótimo, é maravilhoso, super recomendo para quem gosta. É serotonina, sim, né? Assim como abraçar quem a gente ama é ocitocina. E isso tudo tem no nosso organismo, de forma quando o nosso organismo está equilibrado. Nós produzimos tudo isso, ocitocina, serotonina, noradrenalina, todas essas inas que são tão importantes para a gente se sentir bem equilibrado. Só que quando aí o sofrimento já passa também a ser intenso e você não consegue sair do sofrimento e entra num sofrimento profundo, aí ele pode se tornar patológico, entrando numa depressão, aí inclusive o seu organismo não vai conseguir produzir todas essas inas que são tão importantes para o nosso bem-estar. E aí, às vezes, vai ser necessário até a introdução de um fármaco para ajudar, ser uma bengala, para você conseguir retomar sua vida. Só que da onde vem isso? Qual que é a causa? Infelizmente, é aí que eu falo, não tem a pílula da felicidade. Não tem como você tomar um remedinho, estou feliz agora. Não. É descobrir da onde vem essa dor, da onde vem esse mal-estar meu, né? E essa dor, esse mal-estar, às vezes vem de um lugar que nem a própria pessoa está. Então, entrar em contato com isso, se permitir abrir para entender da onde vem esse mal-estar, essa dor, é algo, é um movimento que muitas pessoas têm dificuldade de deixar com que isso aconteça de forma natural e porque dói, porque a pessoa tem medo de entrar em contato com sua dor sem saber que já está vivendo uma grande dor. Então, como eu disse, não é falta de religião, não é falta de exercício físico, que é ótimo para a saúde, mas não é só isso que faz a gente ficar feliz, né? Na verdade, quando a gente está bem, a gente faz tudo isso. A gente trabalha, a gente vai na academia, a gente tem a sua espiritualidade, cada um na sua, qual que se sente melhor, ou não tem nenhuma, mas enfim, o que faz bem, o que é o meu desejo? Eu consigo entrar em contato com o meu desejo. Eu acho que isso, como eu falei, é o centro. Mas se está tão doído, está tão difícil, que eu não suporto, eu não sei mais nem o que eu desejo. Aí entrando, pegando já o gancho, né, do suicídio. Às vezes está tão doído, tão difícil, que eu começo a querer ficar livre dessa dor. Tipo, eu não vejo saída. E às vezes é por aí que começa o pensamento suicida. Tá doendo tanto, é uma dor que eu não suporto. Eu estou começando a entender que a única forma, a saída que tem é tirar a minha vida. Mas não é, a pessoa não quer morrer. Ela quer tirar essa dor que está rasgando o peito, né? E aí é isso que faz que às vezes a pessoa comece a ter ideações suicidas, ter pensamentos. São frases como: minha vida não faz mais sentido, sou um peso na vida das pessoas, quero desaparecer, quero sumir, não aguento mais. E às vezes, e também não tem, de novo, como nós seres humanos não somos pessoas tão prontinhas, né? Ali dentro de um esperado, de um padrão, tem pessoas que estão trabalhando sorridentes e às vezes estão com pensamento suicida. E tem outras que estão, porque eles acham que é só quem está deitado debaixo do cobertor, no quarto escuro. E tem essas também. Mas vai de um ponto ao outro.
não é só aqui tá ali parecendo, transparecendo mal, né? Que tá triste, que tá visualmente triste, largada, deixada, assim, né? Desistindo meio que da vida. Mas tem gente que tá ali, ó, no dia a dia, rindo, brincando, mas na hora que vai lá, que tá sozinha, vai dormir, começa a pensar: minha vida não vale a pena. Por que eu tô vivendo? O que faz sentido para mim? O sentido. O sentido está associado ao desejo. Então, isso muitas coisas podem fazer com que essas pessoas percam o sentido. Como você falou da menina, o abuso sexual, por exemplo. Infelizmente, é muito, mas muito, muito, muito mais do que a gente imagina que isso acontece, a incidência do graus de 1 a 1000. Qual difícil saber qual mulher, de alguma forma, não sofreu algum tipo de abuso, desde criança até adulta. Porque a gente vive numa sociedade, né, machista, patriarcal, e tudo e é normatizado. É uma brincadeira. Foi só, que isso, é muito mimimi. Ai, que coisa chatinha de menina. Não, não é mimimi, não. É falta de respeito, é a dor do outro, é invadindo a outra pessoa. Todos merecem respeito, sem exceção, independente de idade, de gênero, de orientação sexual, de tudo. Todos somos seres humanos que merecemos respeito. Isso é fundamental. Inclusive, quem está em sofrimento deve ser respeitado, ouvido e acolhido. E as pessoas normalmente não têm muito esse acolhimento. Tem o julgamento, como você disse. Perfeito, Glenda. Né, como você disse, essa questão dos julgamentos, algo que eu tenho refletido bastante nos últimos tempos, é sobre como que as pessoas, às vezes, como que há uma pressão, nessa questão de dentro da sociedade, dessa ideia do que esperam de nós, de como que a sociedade, como um organismo vivo, né, vamos dizer assim, muitas vezes, ela se sente no direito de, como você bem disse, de normatizar algumas coisas que não são normativas. Não tem como você normatizar. Nós podemos normatizar um conjunto de leis sobre patrimônio público, por exemplo, né, que é algo material, prático, enfim. Mas não tem como normatizar a vida. Né? A vida ela é extremamente complexa, diversa, singular, são crenças diferentes, formas de ser diferentes. E algo que eu tenho pensado muito é sobre as pessoas se sentirem no direito de falar sobre as formas de ser e de estar das pessoas no mundo. Né? Que são coisas muito complicadas. Não tem como eu opinar sobre a sua forma de ser e a sua forma de estar. Né? Se a gente se encontrar numa padaria e você me perguntar, é melhor o pão de queijo ou o bolo? Eu vou falar o pão de queijo, é uma coisa muito prática. Agora, quando se trata sobre a forma de ser e de estar no mundo, não tem como nós opinarmos. Então, nós vivemos numa sociedade que se contradiz o tempo todo em relação a isso, porque a mesma sociedade que diz, por exemplo, que se a criança, ela for, se o menino, né, ele começar a demonstrar ali que ele é gay, né, que se ele for homossexual, se a pessoa for homossexual, ela vai ser chamada de bichinha, de viado, porque aí são vários nomes, né? Porque são vários nomes que Uhum. são dados. Sempre pejorativos, sempre muito violentos, né? Então, a mesma sociedade que impõe regras, que impõe uma pressão, e aí essa pressão ela se manifesta de várias formas, né? Às vezes é uma pressão violenta fisicamente, né? Eu conheço casos de, de jovens agredidos pelos seus pais pela sua sexualidade. Aqui em Itapecerica, por sinal.
né? Eu conheço casos de pessoas que são agredidas verbalmente. Mas existem casos que são aquela brincadeira, ah lá o viadinho, ah lá a mulherzinha, né? Uhum. Essa coisinha toda, e sempre muito violenta, né? Por mais que seja na brincadeira, é uma brincadeira violenta. E essa mesma sociedade que pressiona as pessoas para serem aquilo ou isso ou aquilo, diante do suicídio são as mesmas pessoas que dizem, mas por que ela fez isso? Mas por que essa pessoa vivia tão bem? Né? Então, é uma sociedade contraditória, né? Que tem uma série de contradições de termos. E eu acho que é extremamente importante, Glenda, falar sobre isso. Né? A questão que você disse do próprio sentido da vida. Um dia desses, um aluno me perguntou qual é o sentido da vida. A resposta que eu tive foi o seguinte: o sentido da vida é não buscar o sentido da vida fora da própria vida, né? Porque quando a Ótima gente busca, resposta. Arrasou, fechou. né? Porque a gente busca, às vezes, ao buscar o sentido fora da própria vida, porque, poxa, se eu digo que o certo, que o normativo é homem namorar com mulher e terem filhos, e aquele que gostar de um homem? Uhum. Se eu, como homem, gostar de um homem, se você, como mulher, gostar de uma mulher, eu não me encaixo dentro dessa norma. E aí, como que eu fico diante disso? Né? Qual deve ser a minha ação quando aquilo que a sociedade espera de mim não condiz com aquilo que eu sou? E como que nós podemos melhorar isso, Glenda, dentro da sociedade? Como pais, como professores, como pessoas. Então, isso que você disse agora, né, Wilson, está totalmente associado ao tema da nossa conversa hoje, né? O que esperam de mim, o que a sociedade espera, o que os pais esperam. Porque o que eu vejo muito, você falou aí no aspecto, às vezes, né, dos próprios pais, tem o julgamento da sociedade, mas tem principalmente o julgamento começa dentro de casa, né, dos pais, porque eles projetam quem vai ser o meu filho, quem vai ser a minha filha, alguém para realizar o meu sonho, meu projeto de vida, quem eu não dei conta de ser, por exemplo. Ah, eu queria ser dentista. Eu não fui, então meu filho vai ser. Ah, ele vai casar e ter filhinhos e me dar netinhos. E se ele não quiser? E se ele quiser, e se a orientação dele, como você falou, for homossexual? Eu vou gostar dele menos por isso? Normalmente é isso que a gente vê, uma repetição de padrões, porque eu não respeito, voltando lá que eu falei para você, né? Quanto é importante o respeito, eu não respeito o outro. E como se alguém escolhesse, por exemplo, a gente está falando aqui de orientação sexual, como se alguém escolhesse ser ou não ser homossexual, a gente não escolhe isso. Esse é o desejo que a gente não escolhe. É, pegando esse gancho que você falou, né, da orientação, é, tem coisas que não são ditas, né? É, falando tanto, por exemplo, duas coisas que existem o tempo todo e que todo mundo finge que não existe. É sexualidade e morte. Então, a morte é inclusive o suicídio. E não pode se falar de suicídio. Não, é o contrário. Se você for lá no site da OMS, lá fala, falar salva. Não é para ficar fingir que a pessoa falou que vai suicidar e finge que ninguém ouviu. Não, é o contrário. Fala para mim, por que você está pensando isso? Qual que é a sua dor? Põe para fora. Aí a pessoa até de falar sobre o pensamento dela, ela vai começar a pôr o pé no chão e a perceber ao que ela está pensando. E aí ela vai ter oportunidade, inclusive, se de preferência com alguém que tenha capacidade de ouvir e não de julgar, de mostrar para ela que há saída. Não há uma forma da felicidade, mas há saída. Não precisa acabar com a vida.
Então, como eu estava falando, né, a morte e a sexualidade. Outro tabu, assim como o suicídio, não pode se falar em suicídio e deve se falar, porque isso é o viés que pode salvar. Lá no CVV, né, se você ver lá no site, está escrito que 90% dos casos poderiam ser salvos se a pessoa conseguir falar com o outro, um outro que dê uma escuta, que a pessoa consiga se ver naquele mal-estar e entender, peraí, tem uma saída, tem condições de eu sair disso. E aí o outro, né, ponto que eu estava falando, que não se pode falar, que todo mundo finge que não existe, mas é a coisa mais natural do mundo, é a sexualidade. E a sexualidade ninguém escolhe. Ah, eu quero ser ou não quero ser homossexual, bissexual, pansexual, assexuado. Isso é um desejo. E que o desejo vem do inconsciente. E lá no inconsciente não tem certo e errado. Não tem padrão, não tem barreira. E aí o pai, a mãe gosta do filho ou da filha. Tá, mas se você for do jeito que eu quero que você seja. Se você não atender a minha expectativa, então, não, assim não. Então eu não gosto mais de você. Então eu vou te bater para você criar tipo de gente. Você virar gente. Peraí, todo mundo já é gente. E gente com desejo. E esse desejo vai se fazendo ao longo da vida. E não é você deixando seu filho, sua filha, né? Ou não aceito isso. Então vai ser isso para lá. Enquanto a hora que esse filho, essa filha mais precisaria de um acolhimento, de um olhar, eu te amo de qualquer jeito. Não me interessa que o seu desejo sexual é seu. Vá viver o que fazer você se sentir bem. Mas você é meu filho independente do seu desejo. E isso é para tudo, né? E como o tema que a gente falou, não é eu vou amar o outro, é pelo que ele é, não por o que a gente espera que ele seja. Até numa relação. Eu falo que todas as relações, seja de amor, de trabalho, de social, de amigos, as relações todas deveriam ser embasadas no respeito e na confiança. Porque se tenho esses dois ingredientes, aí se eu te respeito e confio em você, muito provavelmente essa relação vai ser saudável. Agora, se eu não confio e nem te respeito, eu vou gostar de você se você me obedecer, fizer o que eu quero. Isso vale para todas as relações, inclusive as amorosas. Então, você não quer uma pessoa, você não gosta dela como ela é, que a gente está falando assim, o que eu sou? Eu sou assim. Não, se eu vou ser alguém, vou ter um aqui, eu vou ser o que você quer que eu seja para você gostar de mim. E aí isso começa a criar um buraco gigante dentro da pessoa, porque ainda ela não chega a um ponto que ela não vai dar conta de sustentar isso, né? E isso vai doer muito. E aí, inclusive, pode começar a ter esse sofrimento que a gente está falando aqui. Esse sofrimento pode chegar a ficar patológico, porque eu não estou atendendo ao sonho dos meus pais, ao desejo do meu companheiro, da minha companheira, a sociedade, o julgamento. Se você for escolher o julgamento, é muito mais fácil julgar, né, Wilson, do que pensar. Porque pensar, eu abro, e aí eu vou me desfazer de conceitos prontos, pré-conceitos. O conceito que eu tenho é o meu, mas o seu é diferente. E peraí, eu quero te ouvir, quero saber. Ah, é bacana, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Não, você não pensa igual a mim, então você não serve para mim. Não quero nem te ouvir, cala a boca. É meio que isso, né? E isso Sim, em todos os patamares. sim. Sensacional a sua fala, Glenda. Eu acho que está sendo rico demais, né? Porque são coisas que, como você disse, é preciso falar, né?
Porque enquanto a gente jogar para debaixo do tapete, continuar fingindo que não, é assim mesmo, né? As coisas elas não se resolvem. E aí da sua fala, você sabe, né, que eu tenho uma relação de muita proximidade com a tribo, né, Muamimati, que aqui que vivem ali na Munier. Eu tenho uma relação de muita amizade e proximidade com eles, participo de alguns rituais com eles, mesmo não tendo, não sendo uma pessoa de fé como, como eles são, né? Não tendo a fé que eles têm, mas eu sou um grande admirador, algo que eles falam, que eu aprendi com eles, que eu acho lindo, Glenda, é que eles não fazem a pergunta para as crianças o que você vai ser. Não existe essa pergunta, porque para eles ele já é, né? A criança já é, assim como a árvore é, assim como hoje é dia da árvore, inclusive tudo é, né? Não tem como vir a ser, já é. Uhum. E isso acho que gera uma frustração muito grande dentro da nossa sociedade, porque nós somos uma sociedade de constante expectativa e que tem aprendido que nada é impossível, né? Inclusive tem um livro que se chama Sociedade do Cansaço, que fala um pouco sobre isso, sobre essa visão do impossível, né? De que nada é impossível. Inclusive, os livros mais vendidos de 2019 são Você é Foda, Você Pode, 10 Passos para o Sucesso. São todos os 19 livros, têm os 20 livros mais vendidos do ano passado, têm este teor, né? De que você pode mais, o segredo da felicidade, o segredo do sucesso. Como se houvessem, como você disse lá no princípio, passos, né, para se ser feliz. Para se ser feliz, para se ter sucesso. E isso gera um cansaço muito grande, porque as pessoas descobrem num determinado momento que, poxa, eu li o livro, eu segui os passos, eu fiz tudo certinho e minha vida deu errado, né? É, inclusive, às vezes é um sofrimento que bate muito grande nos jovens, porque vejo uma ansiedade muito grande, né? Porque o que eu vou ser? E agora? O que vai ser da minha vida? Né? O que eu vou fazer? Então, esse ponto e há uma exigência muito grande, né? Uma exigência de que as pessoas tenham fé, por exemplo, tenha fé. Você precisa de fé, você precisa de Deus. De que as pessoas tenham ânimo quando elas não têm ânimo, né? De que as pessoas elas tenham foco, meta, inclusive existem, né, as palavras de ordem hoje, né? Tenha foco. E se eu não tiver? A gente percebe uma frustração muito grande. Então, o que fazer, Glenda, quando o que eu sou, como fazer para se aceitar? Para aceitar que eu não sou o que esperam de mim. E ainda mais, né, que eu não tenho que ser o que esperam de mim. Né, que eu sou uma pessoa. Como lidar comigo mesmo? Né, como que a gente pode fazer para lidar consigo mesmo sem sem ter esse medo dos julgamentos, das pressões, porque muitas vezes essas frustrações, que a gente já falou bastante até aqui, elas desencadeiam nesses quadros depressivos e nesses quadros suicidas, né? Em que as pessoas se encontram totalmente perdidas numa situação de anomalia, de anormalidade plena, porque, poxa, tá tudo errado, né? Tá todo mundo feliz, existem regras, existem passos. Você disse, por exemplo, até anotei aqui, que aí fala, vai trabalhar, vai procurar um emprego. E aí, no Brasil, nós estamos aí desde 2014, desde 2015, com uma taxa de desemprego em 13, 14 milhões de brasileiros. Aí a pessoa não consegue nenhum emprego, né? Às vezes a pessoa trabalha de 7 horas até 5 horas para receber 800, 900 reais, que é uma realidade, né? E o salário dela é a conta de pagar o aluguel e mal, mal comer alguma coisa, ter um lazer, algo do tipo. Então,
vem uma frustração, porque vende-se a ideia de que basta você se esforçar, de que basta você querer. Então, como que nós podemos, né, enquanto indivíduos, lidar com isso? Lidar com quem de fato nós somos? Porque às vezes é complicado para a pessoa, né? Nossa, mas meu pai não vai gostar, minha mãe vai ficar chateada se eu me assumir como eu sou, se eu tiver determinada postura, se eu tiver determinada atitude. Né? Então, Glenda, o que somos nós? Né? O que cada pessoa é? E como lidar com o que a gente é? Nossa, muito a dizer, né, de essas questões que você trouxe. Quando você falou no comecinho aí, que dessa fala desse conteúdo é tão rico lá dos índios, né, de falar o que você vai ser. Se tem algo que é extremamente tóxico, é você ficar perguntando uma criança o que ela vai ser. Ela não vai ser exatamente isso. É perfeito para na minha visão. Ela já é. Ela é um ser humano. E aí as coisas vão acontecendo à medida que ela for vivenciando. Inclusive, muito do que a criança vai ser tem a ver com o acolhimento que ela vai ter. Não é uma projeção, eu vou te fazer virar tal coisa. Para, inclusive, como eu estava falando, muitos são assim, né? Para realizar o meu sonho. Não é isso que dá dinheiro, é isso que faz ficar famoso, é isso que isso no mercado não tá bom, não. Não vai ser isso, não, isso é ruim. Peraí, e o que o desejo, de novo, daquele jovem? Aí, pegando o que você falou, né? É, hoje, o que eu ouço nas demandas, né, dos jovens, Lenda, eu não sei que eu quero ser. Eu não sei que curso escolher. Até esse mal-estar que lá atrás, né? Tantos anos atrás, tinha 4, 5 cursos para fazer da faculdade. Hoje tem 400 tipos de curso, tem nomes de curso que a gente nem conhece, nem sabe para que serve. E aí os jovens, diante de tanta possibilidade, estão perdidos, porque, na verdade, eles não estão dando ouvido a sua essência, o que que eu gosto de fazer, o que que faz sentido eu fazer na vida. Porque, inclusive, escolher com 17, 18 anos o que que você quer ser na vida, tipo, profissionalmente, porque ser já é, um ser, a pessoa já é. Mas qual que é a minha profissão que eu vou escolher? Com 17 anos, é tão jovem ainda, e sabe tão pouco, até sobre as próprias profissões, porque o ensino não dá essa condição. O ensino, você sabe, você é professor, né? Tanta, tantos outros disciplinas que seriam tão importantes, como oratória, como orientação da sexualidade, como o financeiro, que os jovens não vivenciam nada disso, porque os pais hoje estão super protegendo, eu vou dar tudo para o meu filho, inclusive que eu não tive. Mas aí esse filho fica numa bolha, depois estoura a bolha e ele não sabe o que fazer. E agora, Glenda, o que que eu faço? Eu não sei o que que eu. Ah, isso eu queria, mas meu pai falou que isso não dá dinheiro. Ah, isso eu queria, mas minha mãe falou que isso não é bacana para ser. Né? É comum, por exemplo, você vê pais que não apoiam um filho que quer fazer música. Que coisa mais linda, né? Do que alguém que tem esse dom maravilhoso, inclusive até sobre as inteligências múltiplas. Se sabe pelo menos de 9 inteligências que existem, mas qual inteligência que a sociedade associada ao capitalismo só preza? Do QI, do quociente intelectual que está associado ao raciocínio lógico, matemática, números, money, dinheiro, no final das contas, né? Vai fazendo assim no funil e chega lá no dinheiro e no status. Então, aí o jovem fica assim, eu não sei se eu faço o que eu realmente tem algo aqui dentro de mim que fala que é isso que eu queria fazer, mas isso não dá dinheiro.
fica naquele mal-estar, como você falou, porque inclusive não tem emprego. Quando vai trabalhar, é um salário que não é legal. Então, é uma desestrutura que vai desde o micro, dentro de casa, até o macro do país. É um. Aí começa a ficar totalmente perdido desse mal-estar, né? Dessa situação. O que, que eu vou escolher para mim? Porque também é como se tivesse que escolher, como você falou, ninguém vai ser aquilo para sempre. Hoje eu estou psicanalista. Hoje você está professor. Inclusive, a gente pode mudar. Eu mudei, né, de trabalho. Quem já me conhece há muito tempo sabe que eu mudei totalmente a minha vida. E a gente pode, deve escutar esse chamado. Inclusive, eu leio muito sobre, e eu tenho percebido que o futuro das coisas, né, que estão falando muito que não vai ser mais essa coisa horizontal, que você vai crescendo, crescendo, crescendo e chega aqui no topo máximo. Não, é uma horizontalização. Eu vou estar numa profissão hoje, amanhã eu posso ir para outra e depois para outra, porque somos impermanentes. Você perguntou, o que nós somos? Somos seres faltantes. E essa falta é o que nos move para buscar algo, mas que esteja em consonância com o que tem a ver com o meu desejo. Não para ser o que o outro quer que eu seja, como é o nosso título, mas é o que faz sentido para mim, que me traz esse, essa essência. Ai, eu gosto disso. Não sei explicar. Quando a gente gosta de uma coisa, a gente só gosta, não é? É igual você falou, Glenda, tá vai chegando cair lá. aqui, a gente volta, eu recomeço para a gente